Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o programa Sempre Mulher dessa semana e eu começo o programa agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua companhia e os seus contatos. Você que ligou pra gente, você que mandou um e-mail, você que entrou no nosso blog e fez contato conosco. O Sempre Mulher é feito com muito carinho para você que está aí do outro lado. Então lá vão beijos e abraços carinhosos para Claudete Azevedo Gomes, a Suelen Carvalho dos Reis, o nosso carinho também para Ciane Reis, a Valéria Cristina dos Santos e a Cláudia Silva. Também um abraço muito especial para Natália Portes e um beijo muito carinhoso para a dona Maria do Socorro de Carvalho Silva. Ela assiste o Sempre Mulher lá na cidade de Paraupebas, no sul do Pará. Um abraço muito especial, obrigada pelo carinho de vocês. E você pode entrar em contato conosco através do Twitter, pode entrar em contato conosco pela internet. Se você fizer isso, você pode ganhar presentes aqui do Sempre Mulher. E o presente de hoje, para quem entrar em contato conosco pelo Twitter, é esse que eu vou mostrar agora para você, que o Márcio vai me ajudar, um livro muito especial da Casa Publicadora Brasileira, que fala sobre as Filhas da Graça. Esse livro conta histórias de mulheres da Bíblia e ajuda a gente a compreender um pouquinho do que aconteceu na vida delas, que de repente pode acontecer na nossa vida também. É um livro bastante interessante, eu tenho certeza, mostra aqui, Márcio, isso, eu tenho certeza que você que está em casa pode aprender muito, tirar muitas lições para a sua vida, para o seu dia a dia. Para ganhar esse livro, você precisa participar conosco aqui do Sempre Mulher através do Twitter, que aparece aí no seu vídeo. Mande um recadinho pra gente durante todo esse programa, a gente vai escolher aí algumas pessoas que entrarem em contato conosco, a gente vai falar quem são essas pessoas, vai falar sobre o seu recadinho e daí, de repente, você pode ganhar esse presente na sua casa. Mas, se de repente, você não tem internet, você não pode entrar em contato conosco através do telefone ou através desse veículo que é a internet, você pode procurar pela Casa Publicadora Brasileira, onde existem vários livros, uma literatura vasta que vai com certeza lhe orientar e lhe ajudar a ter uma vida mais sadia, uma vida mais feliz, uma vida bem mais tranquila. Os contatos da Casa Publicadora aparecem aí e você pode então acessá-los e fazer contato com o pessoal de lá, que eles estão com certeza esperando para lhe receber, para receber o seu contato e lhe fornecer aí uma literatura de qualidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Muitas pessoas não falam, algumas preferem não comentar, mas é um assunto que precisa ser falado. Nós vamos comentar hoje sobre violência contra a mulher. E para nos ajudar a fazer esse programa bastante especial, além de você que está aí do outro lado, nós temos convidadas especiais aqui no estúdio também. Está conosco a advogada Ivelise Fonseca. Tudo bom, Ivelise? Tudo, Betina. Obrigada do convite e parabéns pela escolha tão oportuna deste tema. É um tema que precisa ser falado, né, Ivelise? Com certeza. Obrigada por aceitar nosso convite. Também está conosco a Tatiane Pereira. A Tatiane, ela é assessora jurídica do Projeto Maria da Penha. Tudo bom, Tatiane? Tudo bom. Boa tarde, Betina. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Você veio especialmente de Brasília para participar com a gente. Exatamente, tratar desse tema que é tão importante. Com certeza. Obrigada por aceitar o nosso convite. E também está conosco a Vivian Araújo, que é psicóloga do Programa Saúde da Família em São Paulo, né, Vivian? Isso, Betina, na região sul da cidade de São Paulo. É um prazer e muito obrigada pelo convite. Obrigada por aceitá-lo. O seu trabalho está relacionado ao UNASP, né? A Universidade Adventista de São Paulo. Isso. A Prefeitura de São Paulo tem parceria com diversas instituições para organizarem e administrarem os serviços de saúde. E na região sul de São Paulo, uma dessas instituições ligadas à Prefeitura é a UNASP. Ok, obrigada por ter deixado você vir aqui para participar com a gente, né? Leva o nosso agradecimento para o pessoal. Já que a gente está falando em violência, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse assunto, o que caracteriza a violência contra a mulher? Vamos saber juridicamente, né? E psicologicamente também, o que caracteriza a Ivelise. Ajuda a gente a entender um pouquinho.
Sabe que a violência doméstica hoje, ou a violência contra a mulher, ela é vista como uma violência, inclusive, aos direitos humanos. Porque quando nós falamos sobre a questão do ser humano, é preciso que se observe os seus direitos fundamentais. A questão do respeito à vida, das suas escolhas. Quando eu me caso ou me uno a alguém, Betina, esta união não pode vir para me constranger como pessoa, na minha individualidade, na minha forma de pensar, no meu jeito de ser. É preciso que essa união seja uma complementação. A violência contra a mulher, especificamente a violência doméstica, que até reflete um grande progresso dentro da legislação, o reconhecimento desta lei hoje nacionalmente falando, ela caracteriza, na realidade, uma ofensa à própria dignidade humana da mulher, no aspecto do âmbito familiar, do seu âmbito de moradia, naquele espaço físico onde ela reside, com mais alguém, e que ela tenha relações pessoais, familiares ou amorosas, onde ela pode ser violentada, às vezes, no seu patrimônio, talvez na sua área psicológica, muitas vezes na área física. O que caracteriza, então, o ato da violência? Para a gente poder explicar de maneira bem prática para quem está em casa. Tá bem. O ato da violência ele pode ser, por exemplo, verbal. Então, na realidade, um xingamento, uma ofensa à mulher pode caracterizar uma violência doméstica. O ato físico de lhe dar tapas, alguns chutes, seria uma violência doméstica na forma, na verdade, física. A violência patrimonial seria uma forma de, quando ocorre do casal, na verdade, uma das partes, o lado masculino, utilizar-se do patrimônio do casal de maneira indevida, sem autorização da mulher, e coagi-la. Então, dessa forma, a utilização de patrimônio indevido da família, que compõe também o patrimônio da mulher, pode caracterizar violência doméstica. E a violência moral também é uma das formas da violência doméstica, de ameaça, de perseguição, constrangimento. É que quando nós falamos em violência doméstica, há a caracterização tão somente no pensamento da violência física. E este conceito é um conceito mais amplo, cabendo também a questão da violência moral, da violência psicológica e da violência patrimonial também. E a violência sexual também, né? E a violência sexual, que é muito comum nas relações. Infelizmente, isso é constatado e o governo tem seus estudos também no aspecto de que muitas mulheres no país são violentadas e são aí obrigadas a atos sexuais ou situações que constranjam a sua opção sexual ou a sua vivacidade dentro daquela relação. Mas a violência não surge do nada, não surge por acaso. De repente, ela dá indícios no relacionamento, Vivian, que a pessoa pode vir a ser violenta, pode vir a praticar atos de violência contra a mulher. De que forma que a gente pode identificar quais são esses atos que, de repente, as mulheres que hoje não sofrem de violência podem ficar atentas a isso? Uma das coisas que a gente observa bastante é que uma coisa que a Iveli já tinha dito, a gente caracteriza a violência como a hora que chega na violência física. O tapa, o chute, o empurrão. Mas antes, quando você desmerece o trabalho de uma pessoa, as características daquilo que ela fez, desvaloriza ela enquanto pessoa, isso já é indício de violência. Né? Você fala, você não sabe fazer nada, olha isso aqui, você não cuida dos seus filhos. Isso já é violência. Isso já é o início de que essas coisas podem ser aumentadas. E nesse momento já é preciso buscar ajuda. Buscar orientação, uma conversa mais clara, de repente com um profissional especializado. O quanto antes a gente se perceber daquilo que está acontecendo com a gente, melhor. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Às vezes, a gente se acostuma com a forma como está sendo tratada. E até vir a identificar isso como uma violência, né? Isso já tomou uma proporção muito grande, infelizmente, né? Bem maior. Bem maior. Essa questão de violência contra a mulher é uma questão cultural também que a gente pode falar, Tatiane. Já existe há bastante tempo, existe um histórico disso. Existe um histórico, infelizmente. Inclusive, na nossa legislação, nas ordenações filipinas, era lícito ao homem, se pegasse a mulher em adultério, era lícito ele matá-la. Então, para você ver, infelizmente, a mulher era tida como um objeto. Ela tinha que satisfazer as vontades do homem. Se ela saísse daquele padrão, tudo bem que é adultério, né? Mas saísse desse padrão, ele podia matá-la, cometer um homicídio, tirar-lhe a vida. Ele tinha autorização para isso, Tinha autorização para isso, infelizmente. E a mulher, ao contrário, não que isso fosse certo, mas ao contrário, isso não poderia. A mulher deveria ser processada por homicídio. Falando isso, eu quero demonstrar que a mulher sempre esteve nesse
desigual, desigual com relação às relações de poderes da sociedade. O homem sempre esteve acima e a mulher numa situação submissa, infelizmente. Mas, de uma maneira, assim, impressionante, de repente, a lei conseguiu olhar para essa questão, né, Ivelise? E está começando a proteger a mulher de uma certa forma, a gente pode falar isso. Sim, a Lei Maria da Penha, assim chamada, de número 11.340, aprovada em 2006, ela representa, assim, o progresso da nossa humanidade brasileira. A Tati citou a questão das ordenações filipinas. A legislação que autorizava a morte da mulher que era pega em adultério era de 1830. Isso significa que o poder brasileiro, o nosso poder legislativo, ele endossava essa questão. Mas até a nossa Constituição de 1988, Betina, houve aí a determinação da igualdade entre homem e mulher. Veja, isso aconteceu em 88, mas foi somente em 2006 que o Brasil declarou de maneira formal que haveria uma ofensa muito grave, reconhecidamente aos direitos humanos, quando acontecesse a violência contra a mulher. Então, hoje, eu percebo um grande resultado positivo nessa lei, porque não é somente o poder legislativo que tem se mobilizado para alcançar, informar, ensinar as mulheres como um todo. Nós temos percebido como vocês aqui, o meio da comunicação, tem também falado mais sobre esforços. E isso é fundamental, porque eu vou lhe dizer, o sucesso da lei, a lei ela não pode, na realidade, causar o impedimento do preconceito. Mas, através da legislação, nós podemos controlar as reações das pessoas. Com certeza. É assim que funciona. Mas aí nós precisamos do auxílio das outras ciências, das outras atuações, para chegarmos, então, nas vítimas, nas pessoas, para ensinarmos de que é possível a eficácia dessa lei. Primeiro, para dar o suporte, né, para quem é vítima de violência, e depois para poder fazer as orientações necessárias, né, tanto psicológicas, quanto questões também jurídicas, né? Isso mesmo. E a TV tem feito isso, o poder político tem também unido esforços, as organizações da área da saúde. Então, eu tenho visto resultados positivos em relação a essa legislação. Ok. A gente falou aqui que essa questão de violência contra a mulher também é uma questão bastante cultural, né? Em sociedades mais machistas, a violência parece que fica mais evidente, né? Nós temos aí um testemunho, um depoimento de uma pessoa vítima de violência, para que vocês possam acompanhar, depois a gente volta para conversar. Eu sofri violência quando eu tinha 17 anos de um namorado meu. No começo, ele era muito carinhoso, se mostrava um amor de pessoa e depois fui ver que não era assim. A primeira vez que ele me bateu, ele estava muito bêbado e me deu um tapa na cara porque ele não havia gostado do que eu disse para ele. No momento, fiquei muito apavorada. Desci do carro e queria ir embora de táxi, mas ele me ligou e eu voltei para ele. Ele começou a se mostrar mais agressivo. Qualquer coisa gritava muito comigo, me tratava muito mal. Eu emagreci muito, passo mal, tenho problemas nervosos, preciso tomar remédios controlados por causa disso. Ele começou a me ameaçar e eu não podia sair de casa, não podia ter amigos, não podia fazer nada. O ruim é que eu não tive coragem de contar pra ninguém o que acontecia comigo. Sempre fingi estar feliz, o que foi um grande erro, porque na verdade eu sofria muito. Eu não consegui me desfazer dele, mas fui criando coragem aos poucos, ignorando ele, me desprendendo e consegui finalmente ficar livre. Hoje ainda tem algumas complicações, mas estou me recuperando muito bem. Uma história triste, né? Mas é uma história real e que é bastante comum nos dias de hoje. O que me chama a atenção é que é uma jovem de 17 anos, ou seja, era um namorado. Então, ela era vítima de violência do namorado, né? O namorado a violentava. Primeiro com palavras, Vivian, e depois com agressão física. Por que a mulher se sente presa? Nesse caso, ela não tinha nenhum compromisso mais sério, como um casamento, por exemplo, mas ela se sentia presa ao namorado por conta das ameaças? Na verdade, uma das coisas que a gente observa nas vítimas de violência é a extrema condição de vulnerabilidade. Depois de ter passado por várias situações, então, por exemplo, que, como eu já disse, não começa com tapa. Então, começou com desmerecimento aqui, alguma coisa ali, ela já não se sente capaz, às vezes até de existir longe dessa pessoa, né? Então, é isso que muitas vezes impede o afastamento imediato.
Porque você vai se acostumando e você vai se sentindo cada vez mais subjugada. E aí, acredita-se até, às vezes, é uma das coisas que acredita, que da pessoa ser responsável por aquilo que estava ali acontecendo. Ah, realmente fiz alguma coisa errada. A culpa realmente é minha. A culpa é realmente minha. A gente vê isso muito nos casos que a gente acompanha. Aí, o nosso trabalho, às vezes, é começar a mostrar para a pessoa ou para a mulher que esse tipo de situação não é aquilo que é o ideal, que aquilo pode ser diferente, que ela não é merecedora daquilo que está acontecendo. Mas agora eu queria olhar um pouquinho para o outro lado também. O homem que pratica violência, ele também precisa de ajuda. Muito. Ele também precisa de atendimento, talvez mais do que ela, né? A questão da violência, a gente tem uma explicação que é que o mais forte sempre vai tentar subjugar o mais fraco. E isto vai se repetindo como reação em cadeia. Né? Então, geralmente, uma pessoa que foi vítima de violência acha alguém para subjugar. Né? E aí, este alguém acha um outro. Então, às vezes, o que acontece, o marido é violento com a mulher é violenta com os filhos, e os filhos são violentos com os coleguinhas da escola. A gente pega toda essa sequência. Né? Então, não é uma coisa que a gente consiga resolver individualmente. É uma questão social muito importante e isso está muito no meio da família. E a gente não consegue separar essas coisas. Então, a gente tem que ver como no contexto familiar e até no contexto social. Porque, às vezes, a mulher consegue ver esse tipo de situação, mas as amigas, os colegas falam, não, imagina, não é isso que está acontecendo. Presta atenção, como é que vão ficar teus filhos e como é que você vai sobreviver? Imagina, aguenta, segura. Né? A mulher tem esse papel, teve até então esse papel de estar ali, dependente do marido, e muitas pessoas ficam assustadas. Suportando a violência nesse caso, né? Mas para a gente poder fechar um pouquinho essa questão do perfil da violência, existe o perfil do agressor que possa ser identificado? Não assim à primeira vista, mas numa convivência inicial, assim, sem muita intimidade, até chegar ao casamento, por exemplo. Existe um perfil que a gente possa alertar quem está nos acompanhando? Não existe um perfil exato. Cada pessoa reage de um jeito. Né? Cada pessoa tem uma característica. Às vezes, uns demonstram mais facilmente, mais claramente, outros não. Então, o que a gente precisa sempre ter em mente é de que forma eu gostaria de ser tratada. E a forma como ele me trata está dentro daquilo que eu espero para mim? Né? Eu posso ter as respostas que eu estou tendo, o feedback que ele me dá, né? Aquilo que ele me dá das coisas que eu faço, o reconhecimento. De que forma isso vem? Isto vem. Com isso que a gente não pode se acomodar, que as mulheres não podem aceitar, né? Exatamente. É isso que tem que ficar realmente bastante atenta. Então, não pense que uma palavra maldita, uma agressão verbal, de repente desmerecendo você, o seu trabalho, a sua família, de repente isso pode se considerar, sim, como violência e mais para frente pode até se agravar. Então, analise a forma como você tem se relacionado com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo. E como a Viviane disse, se é o que você espera em troca, né, o feedback do cônjuge, do namorado, do noivo, se é isso que você quer para você, analise, porque se de repente estiver muito longe do que está esperando, tem alguma coisa errada. A gente vai para um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para falar um pouquinho sobre o trabalho feito pela AME, a Associação de Mulheres Empreendedoras, e falar um pouquinho mais sobre as consequências desse tipo de violência. Não saia daí que a gente já volta. Esta semana estamos orando pela Fátima Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Renata Cibele, de Arco Verde, Pernambuco, Jane Lopes, de Capela do Alto, São Paulo, Carla Francine Esteves, de Santo Antônio da Platina, Paraná, Jane Rodrigues, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também a Vera Galtério, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que pede oração pelo seu filhinho recém-nascido que está passando por algumas complicações. Você pode se unir a nós e orar por estas pessoas ou deixar o seu pedido em nosso blog para que juntos oremos por você. www.novotempo.com/sempremulher.
Olá, o Sempre Mulher está de volta com um presente especial para você que está nos acompanhando através da internet. Se você twittar com a gente, você pode ganhar um livro especial, um livro feito com muito carinho pela Casa Publicadora Brasileira para nós mulheres. Vocês homens também podem ganhar esse livro se participarem com a gente pelo Twitter, mas é feito especialmente sobre as histórias das mulheres da Bíblia. O nome do livro, Filhas da Graça. E aqui você pode aprender com as mulheres da Bíblia, com as histórias, com as experiências. Você pode levar para o seu dia a dia situações vivenciadas por mulheres como, por exemplo, Débora, como, por exemplo, Ana, a profetisa, e tantas outras histórias lindas que existem na Bíblia, que a gente pode tirar bons exemplos, boas lições para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que pelo menos com uma dessas mulheres você vai conseguir se identificar e vai encontrar, de repente, aí orientação para o problema que você está enfrentando. E já que estamos falando sobre internet, sobre contatos, eu aproveito esse início de bloco para mandar um beijo muito carinhoso para Maísa Portoriol, para Elaine Leodério Silva, o nosso carinho também para Aline Soares de Lima, Luciana Maria do Nascimento e Cristiane Moura da Silva. São pessoas que entraram em contato conosco pela internet, deixaram um recadinho, tuitaram, conversaram conosco e são sempre ligadas aqui no Sempre Mulher. Nós seguimos então esse programa de hoje falando sobre um assunto bastante delicado, mas que precisa ser falado. Não podemos nos calar diante da violência. Estamos tratando hoje de violência contra a mulher. Segue conosco aqui no estúdio a Ivelise Fonseca, que é advogada, a Tatiane Ferreira, que é assessora jurídica da AME, e também a Vivian Araújo, que é psicóloga. Nós falamos no primeiro bloco a respeito do que caracteriza a violência. Falamos de violência, me ajudem para eu lembrar, violência sexual, violência verbal, moral, psicológica, física, psicológica, todo mundo me ajudando, até a produção aqui. 5 tipos de violência, né? Falamos também por que as mulheres, de repente, não denunciam, por que as mulheres não buscam ajuda, porque sentem medo e porque muitas delas, a Ivelise bem lembrou disso, se sentem dependentes financeiramente do marido, né, Ivelise? É isso mesmo. Muitas vezes, e até os estudos assim comprovam, que as mulheres não têm coragem, talvez de delatar o esposo ou o companheiro na violência que ela tem sofrido, pelo receio da dependência econômica que ela possui. Então, os primeiros pensamentos são, se eu sair daqui para onde eu vou, será que eu perco o meu patrimônio? Vou sobreviver? E não é como vou bem criar assim, meus filhos de isso repente? Mesmo. O que eu vou fazer? O que eu vou contar para os meus filhos? E é sabido, e depois com certeza nós comentaremos, que uma das medidas protetivas é ela ter a guarda dos filhos e a visita monitorada, porque se ele é violento com ela, isso também pode eventualmente caracterizar uma violência do pai para com os filhos também. Então, a dependência econômica é um dos motivos que gera essa dependência emocional da mulher que é violentada. Mas eu deixo aqui meu recadinho especial para que este não seja o obstáculo para que ela tome providências de buscar ajuda, para se reerguer. Buscar ajuda. Tem muita gente conversando conosco aqui pelo Twitter e nós temos a Michele Devay, ela fala o seguinte: o que fazer, Vivian, quando a mulher é agredida pelo próprio marido e ela não quer denunciar, porque muitas vezes ela ainda sente que o ama o agressor. O que fazer nesse caso? Uma orientação aí. Uma das coisas que a gente precisa sempre pensar é o que a gente tem como definição de amor. Amor geralmente é uma coisa que a gente constrói, que faz bem, que a gente se sente bem quando a gente sente isso, quando a gente é respondida por isso. Então, dificilmente a gente consegue... É uma relação difícil, porque quando você se casa com alguém, você tem expectativas, você tem sonhos, você construiu laços efetivos com essa pessoa. A questão é como é que você vai se subjugar a esse tipo de situação. Talvez um acompanhamento, algum tipo de orientação, para a gente conseguir rever alguns conceitos. Né? Conceitos de amor, conceitos de cuidado, de companheirismo, para ressignificar o que é estar junto com alguém. Porque estar junto significa... No meio de uma convivência difícil assim, Vivian, de repente, isso se perde mesmo, né? Sim. Né? Ou, às vezes, até a expectativa, por exemplo, que se tem. Ou, na verdade, a experiência que se tem. Às vezes, a gente tem como experiência de amor... Só esse padrão. Só esse padrão. É isso. Né? E aí a gente pode rever os padrões que a gente tem o tempo todo. A gente pode se repensar e se reconstruir. Então, existe esta possibilidade. Betina, eu acho, até se me permite, que
essa participante, ela já avança quando dá o passo de reconhecer que ela ama o agressor. Porque é difícil assumir. Realmente é difícil assumir que você está naquela circunstância. Muitos utilizam de subterfúgios quando são agredidos e dizem... Muitas mulheres dizem assim, é por causa da bebida, é porque ele está nervoso. E aí tenta justificar. O fato dela reconhecer que é um agressor já é um grande passo. Mas buscar ajuda e rever padrões é fundamental. Né? Fundamental. Outra pessoa que participa com a gente aqui do Twitter, Luiz Elaine. Ela fala o seguinte: humilhação, Tatiane, também é considerada violência. Às vezes a mulher acha que isso não é violência e acaba aceitando. Foi o que a gente comentou, né? As palavras de desmerecimento e, na maior parte das vezes, é o que acontece. Por isso que a Lei Maria da Penha é tão moderna, né? Que ela trouxe a violência psicológica. E humilhação é um tipo de violência psicológica. Então, a mulher, às vezes, a telespectadora que falou, é importante, ela já reconheceu que é vítima. Existem mulheres que não se reconhecem vítimas de violência doméstica familiar, porque elas veem essas agressões psicológicas como coisas normais, cotidianas, acontece. Já que eu amo tanto, eu posso ficar suportando. Eu posso suportar. Eu posso suportar aquilo. Mas humilhação é um tipo de violência psicológica. Existe também aquelas mulheres que elas pensam da seguinte forma: não, ele é agressivo comigo, mas ele precisa de mim. Eu preciso estar com ele. Tem isso também, né, Vivian? Eu vou conseguir mudá-lo. Exatamente. Aquela esperança, eu vou mudar o outro. E isso se eu melhorar, isso vai passar. Entendeu? Nós estávamos até comentando, já que ela falou da humilhação. Violência psicológica também é violência doméstica, considerado um dos crimes graves contra os direitos humanos. Porque muitas mulheres, e quando nós falamos e fazemos palestras, eu participo, os homens até brincam quando escutam. Muitas mulheres se acomodam a ouvir certos xingamentos do companheiro, pensando que isso é normal inicial, por um nervoso. Então começa, você é gorda, tudo que você faz não presta, sua comida não é boa. E isso também é constrangimento psicológico, porque a pessoa tem sua individualidade, o seu talento, e a legislação reconhece a importância de que o ser humano tenha a sua vida psíquica de maneira plena. E isso vai minando a energia da pessoa, Betina. Esse é o início. Eu penso que antes da violência física, e isso é bem estudado, começa dessa forma. É a violência psicológica. E se não der um basta nesse início, pode-se chegar aos tapas, aos chutes e outras violências. Coisas mais graves até, né? E o que fazer, Vivian, com essa mulher que, de repente, acha que o marido precisa dela para melhorar? Que ela precisa suportar a violência, as agressões, para que daqui a pouco ela consiga trabalhar com ele e ele se melhore. É mais um padrão aprendido, né? Aquela questão de que a gente se sente responsável por aquilo, pelo outro que está junto com a gente, por qualquer um, né? Isso também não é verdade, né? A gente não vai conseguir alterar uma pessoa se esta pessoa não tiver essa vontade. Mas a gente tem essa expectativa. E, de novo, talvez a questão seja buscar auxílio, orientação para conseguir, de novo, rever esses padrões. Porque isso, em 99% dos casos não acontece. Então, um alerta, né? Para quem está nos acompanhando hoje, de repente pensa dessa forma, ou sente assim, não, eu vou suportar mais um pouquinho, não vou buscar ajuda, não quero que ninguém saiba, porque é uma situação familiar, é muito particular, é muito nossa, não vou contar para ninguém, vou tentar resolver por aqui. Então, fica o alerta, né? Para que alguém, de repente, que está nos acompanhando e passa por isso agora, que busque ajuda. Começou com humilhação, com palavras que não são agradáveis de serem ouvidas, né? Com desvalorização. Antes que chegue a agressão mais grave, busque ajuda. E se já está no ponto da agressão mais grave, aí sim que precisa buscar ajuda, né? Na verdade, a ajuda, só esclarecendo, ela não precisa ser de um profissional específico. Você compartilhar com o outro. Acenar que está sentindo problemas. Isso, começar a questionar, conversar e você poder, na resposta do outro, rever as coisas que você está pensando. Né? Porque, às vezes, a condição de um profissional ou de um psicólogo ou de alguma coisa, às vezes, é muito difícil para entender, ou, às vezes, a questão econômica está implicada. Você pode, conversando com as pessoas com as quais você convive, começar a rever esse tipo de padrão. É bom você lembrar isso, já deixa você falar, Tatiane, porque, às vezes, a pessoa pensa assim, não, buscar ajuda é ir a um psicólogo ou ir à delegacia.
São as duas alternativas que eu tenho. E, de repente, não é isso. É conversar mesmo com familiares, com pessoas conhecidas, com pessoas que gostam de você e sempre torceram para que você se desse bem. Pedir ajuda, né? Mostrar, de repente, o que está acontecendo para que eles possam te auxiliar no encaminhamento. Pode falar, Tatiane. É uma coisa que nós percebemos, acredito que vocês tenham percebido, é quando a gente trata com lida com essas vítimas de violência, elas se fecham, elas perdem os amigos. Por quê? Ela passa por uma situação de constrangimento, o marido por violência psicológica ou mesmo física. Ela vai lá, conta para uma amiga. Aí a amiga, não acredito que aconteceu isso. Ela, tá, eu vou mudar, vou conseguir finalizar, sair dessa relação violenta. Aí não consegue. Aí reincide. Aí fica com vergonha da amiga. Nunca mais vai procurar essa amiga para contar quando acontecer novamente. Aí ela vai perdendo os amigos com isso. Então, uma dica, uma coisa que eu falo, se você percebe que sua amiga está sendo vítima de violência, que ela está fisicamente, visivelmente, né? Dá para perceber que ela está sofrendo violência física, ou mesmo você vê que ela está com a autoestima dela assim, abalada, pergunte, vá atrás, seja uma boa amiga. Se ela não tem condições de buscar uma ajuda psicológica, de um especialista, seja uma boa amiga, pergunte, para ela poder se abrir, né? Se interesse, tente ajudá-la, porque ela está passando por uma situação muito difícil. Com certeza. Ô, Betina, a Tati falou sobre uma coisa importante. O papel aí, eu vejo que é da sociedade. Porque, como um todo, nós, como população e membros desta sociedade, esperamos que o país e o governo extirpe toda a violência, retire a violência, resolva os problemas. Mas eu, como membro e cidadã, tenho responsabilidade de auxiliar quando eu percebo que há algo de errado também. Com certeza. Então, isso não significa que eu vá na delegacia porque não posso ir no lugar dela. Mas eu incentivá-la, estar a par, na parceria, é papel da sociedade também. Inclusive, ser testemunha também, quando for solicitado, auxiliar nas provas. Para poder ajudar, né? Falar a verdade. Deixa eu aproveitar aqui para mandar mais alguns abraços para o pessoal do Twitter. Santos09 Eliane, um abraço especial para Michele Devai. A Michele disse que mandou uma pergunta para a gente, estou mandando um beijo para você, um abraço especial. Mariide, Tatiana Veloso, Ingrid Afran, enfim, uma série de pessoas que estão em contato conosco aqui. Nós temos, para você que está em casa, mais uma história, mais um depoimento de pessoa vítima de violência. Acompanhe e depois a gente volta para conversar. Eu nunca fui vítima de nenhum marido ou namorado, mas desde que eu me entendo por gente, vejo que é presente no relacionamento dos meus pais a violência doméstica. Minha mãe, há muito tempo, é destratada pelo meu pai, incluindo agressões físicas e principalmente psicológicas. Ela nunca teve coragem de denunciar, pois ele sempre foi um pai maravilhoso para nós. Agora, depois de adultas, sempre incentivamos minha mãe a procurar ajuda quando agredida, mas mesmo assim, ela não procura. Tentamos entender por que ela passa a vida aguentando esse tipo de coisa. Gostaria que um dia o coração do meu pai fosse tocado por uma força maior, divina, para que nunca mais seja capaz de agredir ou humilhar alguém. Que triste, né? A gente percebe aí uma das consequências, né, da violência doméstica, né? Os filhos sendo atingidos pela violência que a mãe sofre. Isso é bastante comum, né, Vivian? Os filhos recebem o reflexo dessa violência. Sim. E como a gente é construído, né? A gente se forma enquanto pessoa. Pelo ambiente que a gente vive, a gente se constrói como uma pessoa assim. Então, a possibilidade, não é uma coisa, não é garantia, mas a possibilidade de você se tornar ou um agressor ou uma pessoa que se submete a esse tipo de violência acaba aumentando bastante. Uma das coisas que eu queria lembrar, Betina, é a questão que um tema que a gente chama do ciclo da violência. Sim. Né? A violência geralmente acontece de uma mesma forma. Tem um período que é de tensão, né? Quando começam as questões psicológicas, os desmerecimentos, esse tipo de coisa. Acontece a violência efetiva, né? A agressão, o tapa, empurrão. A violência sexual. E depois tem uma questão que é a reconciliação. O carinho. Que então, a gente, são as flores, os presentes. Que a pessoa arrependida vem, promete melhora, jura que tudo vai ser diferente, que isso não vai acontecer. E aí entra-se num período fantástico, até iniciar o período de tensão de novo. Né? E a gente fica circulando por isso durante toda a vida, aproveitando os momentos ali da lua de mel e da reconciliação, como se ele compensasse todo o período de tensão e de agressão. E pensando que é feliz, né?
por conta desse momento. E pensando que é feliz. Você trabalha com a AME, né? Associação de Mulheres Empreendedoras. Você percebe isso muito entre outra classe também de mulheres, né, Tatiane? Exatamente. A AME, vou contextualizar, a gente estava falando da dependência emocional, né? Que a mulher não consegue denunciar o agressor. A gente aqui da AME, nós percebemos a dependência financeira, né? Como também já foi tratado. A AME foi criada em 2004 por empresárias bem-sucedidas de Brasília e nós oferecemos cursos de capacitação para mulheres de baixa renda. É um curso totalmente gratuito e as inserimos no mercado de trabalho. Nós colocamos um banco de dados das mulheres e as inserimos no mercado de trabalho. De tanto lidar com as mulheres, a gente percebeu a violência doméstica. Sim, que salta aos olhos, na verdade. Exatamente. As mulheres faltavam, porque é uma questão de saúde pública, né, também. Direitos humanos, saúde pública. As mulheres faltavam muito às aulas. A gente percebeu, conversando com elas, a amiga tinha... O que está acontecendo? O que está acontecendo, exatamente. E nós, em 2009, nós lançamos o projeto Maria da Penha. Nós atuamos, fazemos um acolhimento inicial dessas mulheres vítimas. Elas nos telefonam ou mandam um e-mail. Nós fazemos acolhimento jurídico e psicológico. E encaminhamos para a nossa rede de parceiros e voluntários, que nós, infelizmente, não atendemos presencialmente, mas temos uma extensa rede. Inclusive, nós atendemos em Brasília e aqui em São Paulo também. Então, a gente conta com vários voluntários, advogados e psicólogos voluntários. E também com parcerias com o Estado, né? Nessa parte social, né? Então, a gente atende dessa forma as mulheres. Ok, a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho. Claro. A gente volta no próximo bloco para falar mais sobre a AME, o trabalho que é realizado, e sobre esse ciclo da violência que a Vivian comentou com a gente aqui, essa questão do período de tensão e depois a reconciliação. A gente vai falar sobre isso também. De repente, você que está em casa ficou bastante curioso sobre esse assunto. E no próximo bloco também, você não pode perder, não pode sair daí. Nós temos uma entrevista especial com Maria da Penha, autora da ideia da Lei Maria da Penha, e nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Não sai daí que a gente já volta. Sempre Mulher está de volta, falando hoje sobre violência contra a mulher. Além da sua companhia, nós temos aqui a Ivelise Fonseca, a Tatiane Ferreira e a Vivian Araújo, que estão nos ajudando a fazer esse programa bastante interessante para você que está em casa. No final do bloco anterior, nós falávamos, Vivian, a respeito do ciclo da violência. Repete para a gente rapidinho, para a gente relembrar, e de repente alguém está nos acompanhando a partir de agora, não ouviu sobre isso ainda. Os estudos de violência dizem que a violência passa por algumas fases. Então, a primeira fase é a fase de tensão, onde começam alguns desmerecimentos, alguns xingamentos, algumas observações não muito agradáveis, nada né? agradáveis. Depois a gente passa por um período da violência em si, né, onde as coisas tomam proporções bem maiores, como, por exemplo, a violência física ou sexual. Partindo dessa fase, a gente tem a fase da reconciliação ou da lua de mel, que é onde o agressor se coloca como uma pessoa possível de mudança, dizendo que vai ser diferente, de que essas coisas não vão acontecer mais. E aí, volta-se de novo, é uma questão de tempo para voltar para o período de tensão e ocorrer novas violências em si. Até que ponto acreditar, então, nesse período de reconciliação? Nenhum ponto. Nenhum. Não acreditar. Infelizmente, não dá para acreditar. Ele faz parte do processo mesmo. Ele faz parte do processo. Né? É um dos mecanismos que, como a gente tinha abordado no primeiro bloco, do agressor, que também é uma pessoa que precisa de ajuda. Ele também está nesse mecanismo. Então, ele também precisa de ajuda para mudar isso. Pena dele até se fortalecer, se ela aceita a reconciliação, porque ele vai se tornando mais dominador da circunstância, da violência. Então, é preciso mesmo interromper. A gente falou já sobre o que é violência, quais são as formas de violência, o ciclo da violência, né, que passa por essas fases que você acompanhou aí. Falamos que é preciso buscar ajuda, sim, quando sentir os primeiros xingamentos, a primeira humilhação, até antes de chegar na agressão física. E se estiver na agressão física, daí sim que precisa buscar ajuda mesmo. Nem sempre a ajuda significa ir a uma delegacia ou ir atrás de um psicólogo, mas acenar para alguma amiga, para algum parente, alguém próximo de você, que tem algo errado com a sua vida conjugal, com a sua vida a dois, que tem alguma coisa que não está certo. Acena para alguém, que alguém vai com certeza te ajudar.
Além disso, existe uma outra questão importante da gente tratar também, que é a legislação, Ivelisse, que agora protege as mulheres. Nós temos aí a Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela representa alguns dispositivos que vêm, alguns não, são muitos, que vêm para proteger o todo da mulher. Porque a mulher, quando violentada, ela tem receio em relação ao seu patrimônio, à sua situação civil, ao seu trabalho. Porque se ela sair de casa, o receio é perguntar, será que isso caracteriza abandono de lar? Se eu tiver que me afastar do trabalho por um período, porque ele sabe onde eu trabalho, às vezes ele me segue, eu posso? Isso é possível hoje pela legislação Maria da Penha. Então, a legislação Maria da Penha traz instrumentos protetivos, de medidas que possam aí, na realidade, acautelar, cuidar desses direitos fundamentais da mulher, que é o trabalho, a sua saúde, a questão da moradia, a questão dos filhos, do seu relacionamento, em favor da mulher, que nesse caso é a parte mais fraca, como a própria Vivian apontou. Ok. A legislação protege, então. Tem uma pergunta aqui no Twitter que diz assim, ó, gostaria de saber por que as mulheres ainda permanecem no lar e aquelas que saem de casa, né, que buscam ajuda, como fica a proteção dos filhos se o marido está ameaçando? Ao sair de casa, ela deve tomar a providência, até a Tati apontou aqui a instituição dela, que é a AME, certo? A AME, né, Tati? AME, que auxilia ao conselho. É preciso que ela busque ajuda de uma casa específica ou na delegacia. Quem a atende, Betina, é obrigado a informar todas as medidas a seu favor. Então, ela pode cobrar isso daquele que a atender, para dizer quais serão, na verdade, as consequências. O fato dela sair de casa não caracteriza abandono do lar se ela tomar as providências pertinentes junto à delegacia, se ela registrar e fizer o BO, falando que ela tem sido, na verdade, violentada, que ela tem sofrido alguma espécie de violência. Se ela busca as instituições auxiliares que hoje existem e que são organizações sem fins lucrativos e que muitas vezes, voluntariamente, estão à disposição da sociedade, ela não precisa ter receio, porque essas instituições podem a encaminhar para sair do seu lar enquanto o agressor não sair. E isso ela não perde o direito à moradia, nem o direito ao patrimônio. É isso que a AME faz também, né, Tatiane? Exatamente. Nós auxiliamos, nós encaminhamos. Em Brasília, eu não sei quanto aqui em São Paulo, nós temos a Casa Abrigo, que é uma instituição vinculada ao governo do Distrito Federal, Secretaria da Mulher. Nós temos agora a Secretaria da Mulher, que assim, a mulher, às vezes, ela está correndo um sério risco. E ela não pode nem voltar para casa. Ela foi até a delegacia e falou, não posso voltar para casa. Não tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. Ela pode ser resguardada pelas medidas protetivas de urgência, apesar de elas serem rápidas, né? Mas ela precisa de um auxílio imediato. Ela pode ser encaminhada para casa-abrigo. E esse, que é um endereço sigiloso, que a mulher é encaminhada, pode ficar por um período de tempo que ela necessitar, pode levar os filhos dela, menores de 12 anos, os meninos. Então, as mulheres não têm esse conhecimento. Elas nem sabem, desculpa, Tati, elas podem chegar na delegacia, seja da mulher, se estiver na sua cidade, para quem estiver nos escutando, ou na delegacia normal, que elas podem exigir que a autoridade policial as acompanhe para voltar ao lar, para retirar os filhos e as coisas delas, para que elas não sofram mais violência. Isso também elas estarão seguras, protegidas, elas né? estarão seguras. Mas e quando que iniciou essa Lei Maria da Penha? Foi com base na história de quem? De que forma que, de repente, a legislação ou os nossos juristas perceberam que precisava criar essa legislação? Nós temos uma entrevista muito especial feita com a Maria da Penha. Eu convido você a acompanhar agora, depois a gente volta para conversar. Você foi casada durante quantos anos com seu ex-esposo? Quantos filhos teve? Ele sempre foi agressivo com você? Como é que isso começou? Não, quando eu conheci o meu agressor, né, eu conheci no momento em que eu fazia pós-graduação. E realmente, nos primeiros momentos, ele foi uma pessoa que continuou a ser aquela pessoa que eu havia conhecido. Só que no momento que ele conseguiu a naturalização dele, né, que aconteceu com o nascimento das minhas duas primeiras filhas, e que ele conseguiu ser naturalizado brasileiro, ele começou a mostrar a sua verdadeira face. Como era a vida de uma mulher que sofria o que você sofreu naqueles anos passados, quando não havia nenhum apoio, nenhuma lei? Como é que vocês viviam isso? Não havia nada realmente, e muito pelo contrário. A história de ruim com ele, pior sem ele, né? Os conselhos que eram dados, né? Não que eu tivesse recebido esses conselhos, porque eu nunca
dei a perceber, era vergonhoso demais mostrar às pessoas que a gente sofre violência, né? A mais grave foi essa simulando um assalto, né? Onde ele criou um circo, né? Como se tivesse ocorrido um assalto na minha casa. E eu estava dormindo quando eu fui baleada, né? Então, depois desse fato, né, quando a Secretaria de Segurança descobriu que ele que tinha simulado esse assalto, é que ele foi indiciado, né? Mas, infelizmente, ele foi julgado por 2 vezes e condenado por 2 vezes, e por 2 vezes ele saiu do foro em liberdade. Basicamente, o que mudou com a criação da Lei Maria da Penha? Em todos os locais que eu vou, sempre tem uma pessoa que diz que foi salva pela lei. Se não fosse a lei, poderia estar morta. E nas comunidades mais carentes também, que eu tenho ido, o que eu vejo é que as pessoas dizem, depois que o meu vizinho foi preso, nunca mais o meu marido bateu em mim. E isso é muito importante, porque a notícia circula naquela comunidade e as pessoas repensam suas condutas. E hoje, essa mulher pode sair de casa com a certidão dos seus filhos, chegar numa delegacia e dizer, eu não tenho condições de voltar para casa, eu não quero que ele conviva mais comigo, e as medidas protetivas são dadas a essa mulher. Esse agressor é retirado de casa e, se ele desobedecer a essa ordem, ele vai ser preso. Como é que você vê uma campanha como essa, a campanha Quebrando o Silêncio, que é desenvolvida pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Um trabalho nessa linha de ajuda e de prevenção. Olha, eu acho isso muito importante, porque a igreja leva assim a informação a locais muito longes, né? E da maneira como eu vi o trabalho de vocês, né, que tem revistas destinadas à criança também, né, revista de literatura em quadrinhos, né, eu acho muito importante, porque não é porque um homem é da igreja que ele não seja agressor, muitas vezes até ele se camufla, né? É exatamente isso. Deixa eu primeiro agradecer a equipe da Márcia Ebinger de Brasília, que fez com tanto carinho essa entrevista pra gente aqui do Sempre Mulher com a Maria da Penha. Obrigada, Márcia, obrigada a toda a equipe. E é uma prova de ser guerreira, de ser determinada, né? Uma mulher como ela, sofrer o que sofreu, ela ficou paraplégica, né? Mas ela não desistiu, ela foi em frente. E hoje, por conta disso, por conta da garra dessa mulher, Ivelise, tantas outras mulheres também têm a possibilidade de serem protegidas e receberem aí todo o suporte que necessitam se forem vítimas de violência. Sabe que, graças a Maria da Penha, que hoje nós escutamos nas varas de famílias, sessões, na hora dos divórcios, as seguintes frases dos homens: olha, eu só não te bato por causa da Lei Maria da Penha. Isso também é senso de consciência. E ela falou sobre um ponto bem importante, que a Tati também havia comentado, que é preciso que, desde criança, as crianças também sejam conscientizadas sobre a violência, seja através de bis, nas escolas, porque a criança presencia, ela testemunha, ela também pode ser, aí não a testemunha em si, em processo, mas pode auxiliar a mãe, o pai ou quem está sofrendo esse constrangimento. Com certeza. Ela sente a violência também, né? E uma das formas de conscientizar as crianças, de orientá-las, orientar as famílias e as mães também a que denunciem, falem, não se calem, é esse projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do Ministério da Mulher. O que é o Ministério da Mulher? É um departamento dentro da igreja que foi criado justamente para atender as mulheres em suas necessidades básicas, com orientação, com cursos, com treinamentos ou apenas com o suporte necessário. Se você quer mais informações sobre esse projeto fantástico que a igreja desenvolve, você pode acessar através do site quebrandosilencio.org, que vai aparecer aí no seu vídeo, e você pode entrar em contato com as equipes todas que existem espalhadas pelo Brasil e aí estar inteirado dos acontecimentos, dos programas, dos projetos e ser com certeza uma multiplicadora desse conhecimento e ajudar, Vivian, outras mulheres também a falar, a denunciar, a saber como se proteger. É importante a gente ter a experiência de outras pessoas, porque a gente pode se espelhar e construir alguma coisa semelhante na nossa vida. Então, é super importante os depoimentos, as histórias, aquilo que a gente pode ver
o que funcionou, o que não funcionou, que caminhos eu posso seguir. Uhum. E essa legislação que agora protege, Ivelisse e Tatiane também, que trabalha com isso especificamente, né, é o que as mulheres realmente estavam precisando diante de tanta violência que estavam sofrendo, Tatiane. Exatamente. A ONU classifica a Lei Maria da Penha uma entre as 3 legislações com relação ao esse tema no mundo, mais moderna, melhor no mundo. Então, é uma lei muito bem redigida, foi muito bem estudada por um grupo de mulheres, por um grupo de ONGs. A sociedade, por completo, se movimentou para apresentar essa lei. Foi sancionada. Domingo vai fazer 5 anos, né? Ela é muito bonita. Agora, eu acredito que a gente está no segundo passo agora, na segunda fase, tentando buscar a efetivação da Lei Maria da Penha, por meio do conhecimento. Parabéns pelo seu programa. É uma forma de conhecimento, levar o conhecimento para as mulheres, porque as pessoas só podem reivindicar seus direitos na medida que elas conhecem. Quando elas conhecem. Então, conhecendo os direitos, se a mulher for até a delegacia, ela sabe que ela tem direito a isso, tem todos os direitos que a Ivelisse colocou. Então, ela pode reivindicar isso. Com certeza. Então, a gente já está progredindo para poder efetivar a Lei Maria da Penha. Ok. Bettina, diga, e assim se eu posso falar, que as mulheres não tenham realmente receio. A Tati bem pôs. A nossa legislação ela foi mencionada mundialmente neste mês de julho na ONU Mulher, como a legislação modelo em relação à violência doméstica. Então, a mulher que sofre essa violência tem direito a ser afastada do trabalho, sem ela, na realidade, perder o tempo de serviço, tem direito a alimentos, que é a questão da pensão em face do agressor, tem o direito a ficar com os filhos e monitorar as visitas, ela tem o direito a ficar com o patrimônio, não perde a questão do seu lar, ela tem aí o direito de buscar a distância por determinação do juiz e até ter o seu agressor preso, que ela não tem receio. Importante dizer que a mulher tem direitos, e esses direitos estão sendo respeitados. Sim, com certeza. O Sempre Mulher de hoje traz uma mensagem especial para você que está nos acompanhando. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Não obstante, vós ame também a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amor, respeito e compreensão. Se a relação não estiver dentro desses princípios, realmente é difícil de conviver de maneira saudável e de maneira harmoniosa. É importante que você busque isso na sua relação, sendo você homem ou sendo você mulher. Eu quero aproveitar para agradecer a Ivelisse que esteve com a gente aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço e obrigada por esse espaço. E mais uma vez eu me uno a Tati para dizer parabéns ao canal e ao seu programa por este belíssimo fórum. Obrigada. Obrigada, Tati, também por esteve aqui com a gente. De nada, agradeço o convite. Vim de Brasília para falar um pouco desse tema e falar um pouco da AME. Se você é vítima de violência doméstica familiar contra a mulher, pode nos ligar que eu tenho todo o prazer em atendê-lo. Ok. E os contatos da AME estarão no blog do Sempre Mulher, que você pode acessar a qualquer momento. Obrigada a Vivian também, que veio para participar com a gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, que a gente possa agora multiplicar as coisas que a gente escutou, que a gente teve a oportunidade de aprender. Com certeza. Obrigada a você que esteve do outro lado nos acompanhando, ou aqui pela TV ou pela internet. Nós temos muitas perguntas no Twitter, elas serão todas respondidas pelo blog, você pode acessar e você terá todas as respostas que você precisa ali também. Obrigada pelo seu carinho e obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana e eu te espero aqui. Até lá. Choo-choo.